Bom dia. Bom dia, irmão. Tudo bem? Tudo ótimo. Graças ao Senhor. Né? Ótimo sábado, feliz sábado para todos, né? Hoje é um santo sábado, né? Que nossos irmãos espalhados pela face da terra, né? E também, né, as igrejas, né, pentecostais e todos os nossos irmãos, né, que são os guardadores do sábado, né? Isso. E guarda a lei do Senhor, né? Mas nós sabemos que muitos vão sair dessas igrejas, né, e vão aderir os remanescentes, né? Isso é bíblico, né? É o Lá santo dia que o nosso Criador deixou, né? é verdade, Justamente lá no em sábado, Apocalipse, né? Lá fala da igreja, né, que tem testemunho, né, do Yeshua HaMashiach, né, e o resto que sobrou, né, Isso. dos remanescentes, né? Então, todos que forem remanescentes, seja em qualquer dominações, eles vão vir e vão aderir à mensagem verdadeira. Exatamente. A mensagem vai ser proclamada pelos 144 mil, né? E esse povo vão ouvir a voz do pastor. Verdade. Então, irmão, aqui Do nós verdadeiro temos, pastor, né? aqui nós temos, irmão Jorge, o Sinédrio, né? E sabemos que o Sinédrio, ele simboliza os sacerdotes, né, Exato. da época, né, lá em Jerusalém, né. Então aqui nós vamos falar agora do Sinédrio, ou seja, dos sacerdotes, né, que Exatamente. estavam ali em Jerusalém na época que o Salvador passou pela terra, né, o nosso Yeshua HaMashiach, né. Então eu tenho a apostila aqui, nós vamos continuar, né, para que nós possa terminar, né, o vídeo, né. E aqui na apostila está assim, irmão Jorge. Quem o Salvador enviou como último recurso, né? Certo. Então, para os sacerdotes, né, que estavam ali na época, Caiafás, Anás, e os judeus, né? Era o Exatamente. último recurso que tinha, era o Salvador, o Yeshua HaMashiach. Não existia mais recurso para eles, para Israel, porque Israel ele rejeitou o Eterno, né, e seu Filho. Exato. Então ele passou, sabe, a não aceitar o Salvador como, né, o seu líder, né? E rejeitou também a mensagem de Elias, né, de João Batista, né, Exato. que veio como Elias, né. Então não tinha mais nada a fazer, Não tinha mais nada. né. E o Salvador morreu, enviou os discípulos, né, para pregar, e eles foi matá-lo, não é verdade? Então nós temos aqui, né, os sinédrios rejeitaram a mensagem de Cristo e intentavam matá-lo. Portanto, o Salvador partiu de Jerusalém, afastou-se do sacerdote do templo e dos guias religiosos, do povo que foram instruídos na lei, e voltou-se para outra classe, para proclamar a sua mensagem e remir o que havia de levar o Evangelho a todas as nações. Então, ao sacerdote rejeitaram, irmão Jorge, A mensagem, ao Salvador e a mensagem dele, então ele foi e chamou outros, chamou os 12 discípulos, e aí eles foram para Galiléia, né? Foram para aquelas outras cidades, Samaritano, Exatamente. né? E lá eles pregaram, e muitos samaritanos se converteram, não é verdade? Muitos samaritanos se converteram, né? Então aí ele levou, né, a mensagem, né, a remir que havia levar o Evangelho a todas as nações. Então agora ele não focou mais em Israel e nem no sacerdote, porque agora eles já estavam condenados, perdidos. Exatamente. E quando chegou a cruz do Carvalho, quando o nosso Salvador morreu, ali ele julgou Satanás e condenou. E ali os sacerdotes caíram, né? Não era mais o sacerdote, porque quando Caiafás Anás crucificou ele e voltou para o templo, né? Quando chegou lá, o véu do templo rasgou. Rasgou-se, né? Rasgou-se o véu do templo, acabou-se o sacerdócio.
Exatamente. Né? Então eles não tinham mais chance de salvação. Né? A oportunidade foi dada, não aproveitou, né? Não se aproveitaram. Aqui na apostila está escrito assim, sabe? O Eterno desejava escolher o sacerdote como mensageiro. Então ele queria o sacerdote como mensageiro dele, tanto para pregar às nações como também para salvar Israel. Exatamente. Não é verdade? E o primeiro passo devia ser dado agora na organização da igreja, que após a partida de Cristo, o devia representar na terra, não tinha à sua disposição nenhum custo o templo, mas o Salvador conduziu aos discípulos ao retiro, que amava no espírito do mesmo. Ficaram para sempre ligados ao sagrado incidente daquele dia, com a beleza da montanha, dos vales, do mar. Então agora o Salvador, ele ressuscitou, né? Ele foi crucificado, ele ressuscitou, agora ele chamou os discípulos, né? E instruiu eles para pregar a mensagem, né? Não só também para os sacerdotes, como também para os gentios, né? Exatamente. E depois veio o chamado de Paulo, né? E aqui fala, né, irmão, o devia representar na terra, não tinha à sua disposição nenhum custoso templo. Que os discípulos foram pregar nas montanhas, nos vales, né? Então, isso deixa claro eles não tinham igreja, né? Monumentos, né? Para eles adorarem o Eterno, para eles fazerem os cultos. Eles faziam os cultos nas montanhas, onde eles chegassem. Nos vales. Né? Nos vales, né? Porque eles estavam ali, né? Para pregar a mensagem. Né? Exatamente. Aqui, só voltando um pouquinho aqui, o Messias, né, o nosso Yeshua, fala assim, portanto, Yeshua partiu de Jerusalém, afastou-se dos sacerdotes, do templo, dos guias religiosos, do povo que for instruído a lei. Quer dizer, o que a gente pode comentar alguma coisa sobre isso aqui? Esse povo que era o povo escolhido, rejeitaram o nosso Messias, né? Então, ele teve que se afastar desse povo que o Eterno tinha escolhido. E hoje, se você for olhar para os nossos dias de hoje, né? Estamos em 2021, totalmente vem a comparar com os nossos dias, né, irmão? Porque o que está acontecendo hoje nos templos, nas religiões? Realmente, irmão Jorge, hoje a gente vê que tem um povo que ele é remanescente, né? E esse povo remanescente, eu sempre falo para minha esposa e bato na tecla. Esse povo remanescente que hoje está pregando a verdade, eles não creem numa trindade. Por quê? Porque os sacerdotes lá, eles deixaram de crer no Eterno e no seu Filho amado, Yeshua HaMashiach, né? Eles deixaram de crer nele. E hoje as pessoas deixam de crer na verdade eterna, né? E eles creem numa trindade e as igrejas, em geral, estão todas unidas, né? Elas estão todas unidas. E essa união foi feita em 2010, né? Quando eles concordaram com a liberdade religiosa, né? Exato. Então hoje, eu acredito que quando fizeram essa união lá na liberdade religiosa, né? Os que tinham ainda, né? Que pregaram a mensagem do terceiro anjo, eles também fizeram que nem um sacerdote, caíram. Uniram a Satanás, né? Então, veja bem, e essa mensagem, ela, por exemplo, lá quando os discípulos pregou, sabe, eles não tinham liberdade. Exato. Eles não tinham uma lei de liberdade, eles eram espancados lá no templo, eles eram mortos, eles foram perseguidos, né? Eles foram ali para as montanhas, né? E eles saíam na cidade e pregavam, né? Como Paulo, né? Depois Paulo veio pregar o terceiro convite, né? E Paulo também foi um que ia ao templo, né? E lá também apanhou lá no templo, né? E agora, hoje, as igrejas, em 2010, 2012 ali, né?
Fizeram a união, a união da lei da liberdade, né? Então, veja bem. Isso é uma armadilha do próprio Satanás. Isso significa uma aliança, né, da igreja com o diabo. Exatamente. É uma manobra, né, irmão? Essas pessoas podem até dizer, mas você não tem certeza. Tenho certeza absoluta, porque a igreja, sabe, ela estava para pregar a mensagem do terceiro anjo. Exatamente. Né? E essa mensagem, ela não condiz com as igrejas caídas, porque não existe uma trindade. Não é verdade? A mensagem do terceiro anjo não pode ser pregada adorando uma trindade, né? Não. Porque nós só temos um único Criador, um único Pai, né? E o seu Filho amado. Né? É verdade. Então nós vemos aqui na página 13, foi na ordenação dos 12 que se deram o primeiro passo na organização da igreja. Depois da partida de Cristo, devia levar avante a sua obra na terra. A respeito de toda a ordenação, diz o relato, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com eles, e os mandasse a pregar. Marcos 3, 13 e 14, né? Está lá em Marcos 3, 13 e 14. Isso. Eles podem, né, nossos seguidores podem ver o texto lá, né? Exato. Considerais ao tocante a cena, vede a majestade do céu, tendo em trono os 12 por eles escolhidos. Logo se separaram para a obra que ele destinou. Por meio desses débil instrumento, mediante a sua palavra, o Espírito, ele se propôs colocar a salvação ao alcance de todos. Veja bem, eu quero, irmão, sabe, trazer nessa manhã uma coisa para despertar, sabe, os nossos seguidores e também não só os seguidores, mas todo o mundo. Veja bem, aqui fala que eles, né, na tocante cena, vedes a majestade do céu, tendo né, em torno os 12 por eles escolhido, né? Exato. E logo os separaram para a obra que lhe determinou, certo? Então ele escolheu 12 e determinou. Agora, irmão, eu quero fazer uma pergunta para o irmão. Quando esses 12 foi determinado para pregar a mensagem, ele saiu pregando a mensagem para tudo quanto foi lugar em Jerusalém. Não é verdade? Gentios ali, eles saíram pregando, né? Não tinha exceção de Mas pessoas. eles fizeram algum acordo com Satanás para que aliasse ao sacerdote ou aliasse o povo judeu que não cria no Yeshua HaMashiach? Ele fez aliança lá, os nossos irmãos que pregou lá? A única aliança que eles tinham é com o Eterno e com o seu Filho, né? Somente certo. Isso. Agora, o que acontece, sabe? Que aliança eu posso fazer com uma pessoa espírita ou com uma pessoa budista, que eu tenho que fazer uma aliança com ele? Bom, eu concordo com a sua religião e você concorda com a minha, você prega a sua religião e eu prego a minha religião. Quem é culpado? É o budista ou sou eu? Com certeza, né? Você, né, que uniu com essa doutrina, né, que não é do Eterno, né, que o inimigo ele trabalha em veredas e isso tira o foco da verdade, e onde hoje nós temos na mídia, nas denominações, as meia-verdades que enganam as pessoas, né? Infelizmente o nosso povo não tem aquela cultura de estudar, de pesquisar, de tirar limpo, né, irmão? E eles são enganados. Então, irmão, veja bem, o que acontece, irmão João? Acontece que quando eu chamo um trinitariano, ou um do Centro Saravá, ou um budista, ou um pentecostal, seja ele qual for a igreja, eu chamo eles para nós pregar a mensagem junto. Certo. É uma união com o diabo, não é? Sim. Porque quando nós sabemos a mensagem do terceiro anjo, ela veio pregar para que todos voltassem a guardar a lei de Deus.
Isso. Não é verdade? E o único Criador, o único Pai, né? E adorar o Filho e o Pai, né? Então eles tinham que voltar para o Eterno guardando a sua lei, né? Exato. Então isso eu quero dizer nesta manhã para alguns adventistas do sétimo dia, que minha esposa agora, até ela fala para mim não falar isso não, mas eu vou falar agora cedo, os adventistas do sétimo dia, que eles tomem vergonha na cara, sabe? E que eles voltem a pregar a mensagem do terceiro anjo e deixar de fazer união com qualquer igreja, porque as igrejas que estavam lá naquele tempo, que era Israel, o sacerdote, eles eram obrigatório aceitar a mensagem do Yeshua HaMashiach e voltar para o Eterno e para o seu Filho. Exatamente. Certo? Então hoje a nossa obrigação é chamar esse povo para voltar para a mensagem do terceiro anjo, né? Aonde que tem o selamento dos 144 mil, né? Que ele vai pregar ao mundo, né? Exatamente. E eu creio que isso já está acontecendo. Eles já estão, dos 144 mil que está selado, eles já estão dando essa mensagem. Porque eles dizem que vai ser lá no decreto dominical que vai ser selado os 144 mil. Sim, mas a mensagem ela tem que ser antes. A mensagem do terceiro anjo ela começou em 1844. E isso, sabe, é para chamar todos os povos a voltar a guardar os mandamentos de Deus. E essa mensagem, para o final, na reta final dos 144 mil, que já está sendo dado, como você falou, né? Ela não se encontra em nenhuma denominação. É duro, é a realidade e a verdade. Nós não podemos esconder, né, igual o irmão falou. Nós não podemos fazer acordo entre religiões e denominações que eles têm a mesma linhagem, que todo caminho leva ao céu. É mentira. Nem todos os caminhos levam ao céu. Só leva ao céu o caminho verdadeiro. Que tem, né, irmão? Tem muito caminho que é floreado, ele é maquiado e as pessoas acham que leva ao céu, mas não leva. Então, irmão, agora eu vou ler uns textos aqui, sabe? Essa é na página? Esse é na página 14. Na página 14. Então eu vou ler uns textos aqui, irmão, sabe? Eu não queria, irmão, que nem eu falei para você colocar os textos, mas eu vou colocar esse texto. E todos os adventistas que eles assistiram o vídeo, presta muita atenção nesse texto que eu vou colocar agora, que eles vão ver, sabe, como eles estão falhos, como eles foram enganados pela liderança da igreja. Exatamente, é isso que eu vi na cabeça agora, tipo, tem muitas pessoas na igreja, em todas as igrejas, inclusive na Adventista, todas, pessoas sinceras, honestas, estão ali com sua fé viva, né? E infelizmente são manipuladas por essas lideranças, né? Que estão ali, simplesmente, acho, por motivos financeiros, né, irmão? É verdade. Então veja aqui, irmão, na página 14, né, que eu pus na apostila, não obstante haver Israel falhado como nação, havia entre eles um considerável remanescente. Olha só. Então veja bem, Israel rejeitou a mensagem, deixou de adorar o Eterno, né? Fazia aqueles cultos lá profanos, roubavam a Deus. Nós depois vamos falar de Malaquias, né? Depois vamos fazer o vídeo de Malaquias. Você vai ver que ali em Malaquias, aqueles sacerdotes, eles roubavam a Deus. Corrompido, né? Culto, corrompido, né? E aqui fala, né, em condições de ser salvo. Então, lá havia um remanescente em condições de ser salvo. E hoje também há um remanescente em condições de ser salvo, que é os 144 mil. Esse povo, eles estão levando a mensagem, né? É esse povo que entenderam a mensagem e eles estão pregando, né? E agora, irmão, veja aqui, olha só, para você ver. Em condições de ser salvo ao tempo do advento do Salvador, houve homens e mulheres fiéis que receberam com alegria a mensagem de João Batista e foram assim levados ao estudar de novo as profecias referente ao Messias. Quando a igreja cristã primitiva foi fundada, foi ela composta desses fiéis judeus
que reconheceram ao Salvador de Nazaré como aquele cujo advento havia manejado, e a estes remanescentes que Paulo se refere quando escreve: e se as primícias são santas, também a massa, e ou é, se a raiz é santa, também os ramos são santos. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele escreveu lá depois que ele se converteu, né, pela autoridade do Yeshua HaMashiach, que andou com ele, né, ele escreveu sobre esse remanescente dos últimos dias. Esses remanescentes dos últimos dias. E esses remanescentes dos últimos dias foi o que descobriu a 2300 tarde e manhã. Foi Guilherme Miller. Isso. Guilherme Miller era um remanescente. Mesmo ele estando na igreja, mas ele guardava o sábado. Ele foi que Raquel e aqueles pastores, foi eles que abriram a mensagem para guardar o sábado, para guardar os mandamentos de Deus, né? Então veja que ali tinha um remanescente. O Eterno, ele trabalha, né, em várias frentes, né? Então esse é um povo que trouxe essa mensagem, que ela deu base para hoje a gente conhecer a verdade, né? O que é mentira, o que é verdade. É verdade. Infelizmente, mesmo com esse chamado do Eterno, vieram, né, o desvio, né, onde a partir de introduzir Trindade no meio da dominação, que seria esse remanescente que o nosso Eterno escolheu, né? Introduziu ali a Trindade, né? O nome do nosso Mashiach também, infelizmente, foram ocultados, né? Mas mesmo assim, o nosso Eterno, ele trabalha através do coração das pessoas, né? Da mente. Então, irmão Jorge, eu quero trazer aqui agora, sabe, né? Que nós vamos ler mais uma página, né? Mas eu quero parar aqui numa passagem que diz aqui, sabe, né? Que as mulheres fiéis receberam com alegria a mensagem de João Batista. Então lá, quando João Batista veio, as mulheres, né, os que faziam parte do remanescente, né, muitos discípulos foram batizados por João Batista. Isso. Né, e outros foram batizados pelo Salvador. E outros foram batizados por Pedro, por João, por Tiago, por também Paulo, né, que entrou na mensagem também lá. Né. Mas aqui fala da mensagem de João Batista, né? E foram assim levados a estudar de novo as profecias referentes ao Messias, né? Então veja bem, o que acontece, irmão? Acontece que no tempo de hoje, eu considero dois pastores que veio com uma mensagem. Eu estudei a mensagem deles, né? Estudei essa mensagem deles, foi Jones e Wagner. Certo. Jones e Wagner foi uns pastores que na mensagem de 1844 para cá, eles tiveram a oportunidade de pregar uma mensagem, né, de arrependimento e chamando o povo para a verdade. Isso. Sabe? E ele pregou ali uma mensagem sobre o que eu chamo de salvação, né? Ela não é de graça, né? Mas ela é obediência também. A salvação é de graça, mas a obediência tem que ter. Tem que obediência. Foi isso que Jones de Wagner veio explicar. Santificação. A santificação. Né? Então esses dois pastores pregaram, né, a mensagem, e a liderança da igreja dele, né, o que aconteceu? Expulsaram eles e parece que tentaram até matá-lo. Rejeitaram, né? Rejeitou a mensagem deles. Como sempre, né? E esses líderes na época, né, eles se achavam que eles tinham a verdade, mas eles eram puramente que nem Caiafás, Anás, né, e todo aquele sacerdote que quando o Salvador veio, né, estava ali corrompido. Exato. E eles ainda não voltaram ainda para o eterno, eles estão corrompidos ainda. Né? Então ali a mensagem, se eles tivessem aceitado essa mensagem desses dois pastores, que eu nem sei de que denominações ele era, né, mas eu vi, assisti, uns escritos, né, que foi pregar ali a mensagem da justificação pela fé. Né? Exato. E então a salvação, nós ganhamos ela, não é por mérito, é pela fé, né? Porque a salvação é de graça. Então eles pregaram essa mensagem e a liderança dele
não aceitou, né? O que eles fizeram foi querer matá-lo. O Jones de Wagner, ele, ali com essa mensagem que ele transmitiu naquele momento, era a base para a mensagem do terceiro anjo, né, que é o que nosso Criador quer que seja pregado, né? E infelizmente rejeitaram, né? Rejeitaram e não pregam a mensagem do terceiro anjo hoje, né? A partir do momento que a igreja, em 1980, aderiu à Trindade, né? Então ela desvirtuou, né? E tirou ali o reconhecimento do sacrifício do nosso Mashiach e do Pai. Anulam a personalidade deles, né? É verdade. Essa Trindade anula todo o direito que o Salvador teve de vir morrer na cruz do Calvário, né, nosso Yeshua HaMashiach, de ele ser o doador da vida. Porque se existe 3 deuses, então o outro Deus, que eles falam que é o Espírito Santo, então ele também tem o direito de ser doador da vida. Né? E o Pai tem direito de ser doador da vida. O Pai deu toda a autoridade para o Filho. O Filho é Filho, ele não é o Pai. Né? Então nós não vamos tocar muito nesse assunto, que nós estamos focados aqui. Foi feito estudo já sobre isso. Convite, né? Isso. Então aqui, irmão, fala assim: o convite para o banquete foi administrado pelos discípulos de Cristo. O nosso Salvador enviou os 12 e depois os 70, proclamando que era chegado o reino do Eterno, e convidando os homens a arrependeres e creres no Evangelho. O convite foi atendido, porém os convidados para irem à festa não compareceram. Então veja bem, o convite foi dado, não é verdade? O convite foi dado. Se o convite foi dado pelos discípulos, pelo Salvador, eles não quiseram, não aceitaram. Rejeitaram. Eles não quiseram ir para as bodas, ou seja, para o casamento do noivo. Né? E eles rejeitaram. E quando eles rejeitaram, ali na mensagem, não tinha mais salvação. Não tinha. Eles ali não podiam se salvar mais. Né? Então aqui fala que os convidados eram à festa e não compareceram. Né? Isso é verdade. Né? A gente sabe que o convite foi dado, né? E aí eles não quiseram aceitar o convite do nosso Salvador Yeshua HaMashiach. Não é verdade? E hoje, para a gente uma pequena reflexão em cima disso, hoje o convite foi feito e está sendo feito, mas infelizmente é rejeitado. A partir do momento que você fala do nosso Messias verdadeiro, né? Que ele e o Pai são únicos, né? Isso não é aceito. O sistema babilônico, como ele sempre trouxe deuses, né? Implantaram esses 3, e hoje o sistema não adora o Messias verdadeiro, né? O nosso Mashiach verdadeiro, Yeshua HaMashiach. Foi através da corrupção lá, séculos e séculos, milênios atrás, houve essa corrupção. Hoje, o Messias verdadeiro hoje está fazendo o seu convite, mas está sendo rejeitado novamente. Infelizmente, está sendo rejeitado. Quando se fala do Yeshua HaMashiach, o pessoal fala: mas quem que é esse? Quem que é esse Yeshua HaMashiach? Se o nome do Deus que eu acredito e o nome que está sobre todos os nomes que eles falam, né? É o Jesus Cristo, e o nosso Messias verdadeiro, que é o Yeshua HaMashiach, está sendo rejeitado mais uma vez, e agora na reta final e na finalização desse mundo, né, irmão? Que agora não tem mais oportunidade. Não, agora o convite está sendo feito. E o convite, nós sabemos, começou em 1844. Então, o convite está sendo aceito. Né? Está sendo aceito e o convite está aí. Né? E aqui, irmão, tem na página 16, o convite para o banquete foi dado primeiramente aos judeus. O povo que for escolhido para ser professor e guia entre os homens, ao povo em cuja mão estavam os escritos proféticos, que produziam o evento, Cristo, a quem fora
confiado serviço simbólico que prefigurava a sua missão. Tivesse o sacerdote e o povo atendido o convite, ter-se-iam unido à mensagem de Cristo para atender o mundo. O convite evangélico, a verdade foi-lhe enviada para que comunicasse aos outros. Escusando-se ao convite, foi estes enviado aos pobres, aleijado, manco, cego e publicano e pecadores aceitaram o convite. Então eles rejeitaram os convites. Então aí lá, Sinédrio, né, e todos os judeus rejeitaram o convite. Aí os discípulos passou a pregar para os aleijados, cego, manco, né, ele publicano, né, samaritano. Aí o convite foi estendido para esse povo. Esse povo. A elite rejeitou a mensagem do nosso Mashiach, né? Verdade. Então aqui nós temos mais uma página, mais, né, só mais essa página, né, 17 aí, né, e é o que nós vamos ler, né, e depois aí nós vamos na última página para nós terminarmos, né? Ok. O vídeo não ficar muito longo, né? A hora de esperança, perdão, passava rapidamente. A taça da ira do Eterno, por tanto tempo odiada, estava quase cheia. Irmão, eu quero dizer para você, irmão Jorge, eu estudei sobre a ira de Deus. Né? Nós temos a ira de Deus, né? E temos a ira das nações. E hoje estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo a ira das nações. Isso. E a ira das nações, você ainda tem a oportunidade, né, de se redimir diante do Eterno. Há né, tempo ainda. Aceitar a mensagem verdadeira, né, e voltar para o Yeshua HaMashiach. Isso. Né? Tem tempo de fazer isso ainda. Mas depois que fechar a porta da graça, aí já não tem mais tempo. Não tem. Na ira de Deus não tem mais tempo, porque a ira de Deus vai ser quando Miguel, né, vai descer para salvar o seu povo. Capítulo de Daniel 12, o verso 1. Isso. Né, então ele vai descer para salvar o seu povo. E o que vai acontecer? Ele tira as vestes de sacerdote, encerra a mensagem do terceiro anjo, e aí acabou. Não tem mais salvação para ninguém. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Quem está perdido, está perdido. Né? Então, o que acontece? Né? Lá houve apostasia e rebelião. Aqui também, hoje, no chamado do terceiro anjo, que é os 3 convites, né? Que é o que nós está falando sobre esses convites, né? Os Exato. 3 convites. Então, também, hoje, a rebelião e a apostasia está aí, nacional. Está nacional essa apostasia. Eles pregam, né, um evangelho, uma doutrina, onde hoje, se você for olhar, a doutrina da prosperidade, né, é o que mais impera e traz mais pessoas para dentro dos templos, né? Estão super lotados. Mas a mensagem verdadeira que o nosso Eterno quer que os nossos irmãos ouçam é a mensagem do arrependimento, é a obediência à sua lei, né? Reconhecer a nossa fragilidade, o nosso mal, a nossa mente perversa. E aí, para isso, tem que ter arrependimento, né? E não cair nessa doutrina que fala que você pode pecar, continuar pecando. Não. O nosso Mashiach, ele foi o maior exemplo, ele foi humano como nós e ele não pecou. Então ele é o maior exemplo, né? Exatamente, irmão. E aqui nós temos aqui, irmão, sabe, né? Quando Cristo, né, estivesse suspenso na cruz do Carvalho, teria terminado o tempo de Israel. Então, quando ele foi à cruz do Carvalho, ele foi morto, né? E quando ele foi tirado da cruz, encerrou o tempo para o sacerdote e para o Israel. Exato. Né? Então, aqui, hoje, quando eu estudei sobre esses 3 convites, né, eu acredito que as lideranças, né, a liderança de todas as igrejas, né, e o povo que estão ali nessa apostasia, né, eles também vão ter um tempo. Né? E esse tempo vai ser quando vier um decreto
porque lá tem, na Bíblia Sagrada fala um decreto para matar, né? E outro decreto que vai ser decretado o domingo como o dia do Eterno, né? Isso está prestes a acontecer, né? Isso está prestes a acontecer, né? As pessoas podem falar assim, não, mas irmão João, isso não vai acontecer. Vai acontecer. Exatamente. Vai haver um decreto. E tem um decreto também, está lá na Bíblia escrito, né? Um decreto que não compra, não vende. Hoje nós estamos no ano 2021, esse terreno está sendo preparado, estão usando essa pandemia, coronavírus, né? Política, Estado, igreja, envolve um projeto mundial, né? Com certeza satânico, e vai acarretar nisso tudo que o irmão falou aí. A partir dos decretos que vierem, o povo vai ser obrigado a obedecer, né? Hoje você já é obrigado você entrar em um estabelecimento com a máscara. Daqui uns dias você não viaja se você não tiver o cartão da vacina. Então o terreno está preparadíssimo. Então é só questão de tempo, isso vai acontecer. Aguardem que tempos virão, né? E tempos difíceis, né? Mas temos que se voltar ao Eterno, né? Pedir que seu Espírito nos purifique, nos tire todo o mal que existe em nós, para que podemos ser santos, porque senão nós vamos ser destruídos junto com Satanás. É verdade, irmão. Então, irmão, tem duas passagens bíblicas, né, que eu quero ler. Lucas 14, né, o verso 17 e 20. 18 né? aí? É a página 19. E nós vamos ler mais essa página e mais um e vamos encerrar o vídeo, né? Okay. Eu acho que dá muito bem para as pessoas que são inteligentes, né, pessoas que têm noções, né, da vida que ele está levando, né? Isso. Ele vai analisar, né, e vai pensar, né, e vai escolher de que lado ele vai ficar, não é verdade? Exatamente. Então aqui, irmão, sabe, aqui eu gosto dessa passagem, né, de Lucas, né, 14, versos 17 e 20. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vindes, porque tudo já está preparado. Mas todos, a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me deis por escusado. Então, irmão, não é o Yeshua HaMashiach que vai escusar as pessoas. Não é ele que vai rejeitar as pessoas. É as pessoas mesmo que vão rejeitar ele. Recusam, né? Recusam a dar, como eu falo, assistir os vídeos ou mesmo ver a verdade. Eles recusam, sabe, a verdade. Eles recusam estudar a verdade. Isso. Como lá aconteceu, né? É aqui que fala, né? Comprei um Isso. campo e preciso ir vê-lo. Então, quer dizer, hoje as pessoas estão apegadas à correria do mundo, à procura do dinheiro, dos bens materiais, e a atenção ao nosso Eterno não está sendo dada devidamente. Exatamente, irmão. Então, irmão, aqui, sabe, eu quero também chegar uma mensagem que eu conheço muito bem, nessa mensagem, né? Ele falou: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me deis por escusado, né? Agora, hoje, na mensagem do terceiro anjo, é o contrário, irmão. É o contrário. Hoje nós sabemos que vai vir decretos, né, que a pessoa não vai sobreviver na cidade, quem é cristão. Sim. Né? Quem conhece a mensagem do terceiro anjo, ele tem que estar preparando, já faz desde 1888, né, que eu ouvi umas pessoas que estavam nos Estados Unidos e eles se mudaram da cidade, né, e foram para os matos. Já tem várias pessoas. Isso eu vi na internet, sabe? Eu falei: poxa, mas essas pessoas lá estavam querendo já ir para o mato, Tem muita gente. porque eles estavam entendendo a mensagem, né? Exato. E hoje já passou o tempo de nós que conhecem a mensagem, sabemos que nós vamos ser perseguidos, igual os discípulos foram, vão ser mortos, né? Está na hora de a gente tomar uma atitude e procurar umas terras bem longe da cidade. Ainda há tempo, né? Há tempo ainda, né? E esse daqui, né, só que ele fez errado, né? Ele comprou um campo, né, mas ele escusou a verdade.
Exato. Então aqui nós vamos terminar aqui, irmão, né? Vamos terminar aqui na página 20. Né? Quem passou a representar os verdadeiros troncos da videira? Então lá, quando o sacerdote era o tronco da videira, né, e depois vieram os discípulos, então aí quem passou a ter a mensagem verdadeira? Os 12 discípulos. Os discípulos. E os sacerdotes foram rejeitados, estavam perdidos. Esse é o terceiro convite, né? Eles estavam perdidos ali, né? Então, nós sabemos que no terceiro convite, né, aí veio Paulo e acabou de completar o terceiro convite. Exato. Né? Os discípulos deram, junto com o Salvador, o primeiro convite. O Salvador morreu, eles partiram para o segundo convite. Né? Depois que o Salvador subiu ao céu, aí enviou eles foram pregar o segundo convite. Né? E depois eles começaram a pregar o terceiro convite, aí entrou Paulo para pregar o terceiro convite. Exatamente. Foi chamado Paulo ali, né, já eles estavam no segundo convite, terminando, e ali chamaram Paulo e Paulo pregou o terceiro convite. Mas mesmo assim eles não aceitaram, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro convite. Né? Agora, meu irmão, igual está escrito aqui, ó, como o povo judeu deixaram de cumprir o propósito do Eterno, e a vinha lhe foi tirada, os privilégios de que abusaram e a obra que negligenciaram foram confiada a outros. Né? Isso aqui é importante nessa. É verdade. Então o que acontece? A obra lá, quando eles rejeitaram Cristo, né, aí veio Paulo pregando a terceira mensagem, né, e os discípulos pregou a primeira com o Salvador, a segunda eles foi enviado, né, Salvador já estava morto, eles pregaram a segunda, Paulo veio e pregou a terceira junto com eles. Isso. Né? Então ali agora, quem aceitou, aceitou, quem não aceitou, estava perdido. Perdido, exatamente. Perdido. Então veja aqui que fala que eles negligenciaram, né, e foram confiadas a outros. Né? Então veja bem, a mensagem do terceiro anjo foi confiada, né, à igreja. Isso. Diz que é a igreja adventista. Né? Exato. Só que ela não prega mais a mensagem do terceiro anjo. E os pentecostais também não pregam a mensagem do terceiro anjo. É porque a igreja ela deixou de seguir o nosso Eterno para seguir doutrina de homens. E isso corrompeu a igreja. É verdade. Então agora tem um povo que vai pregar essa mensagem. E não só nós que falamos nisso. Isso está claro aí, aberto às pessoas pregando sobre que não existe uma trindade. Não é verdade? Está aberto aí pregando, sabe, sobre falar em língua. Exato. Né? Que não existe. A língua que fala é natural, é a nossa língua mesmo, materna. Né? Então veja que tem muitas pessoas pregando. Tem. Né? Fora das denominações. Fora das denominações. Né? Temos judeus messiânicos pregando. Netzarim. Né? Netzarim, sabe? Então essa mensagem, né, de hoje, eu quero que fica bem claro, né, que a gente hoje está alertando o povo adventista, né, e também o povo pentecostal. É todo o sistema, né, religioso. O sistema que envolveu muitas dominações, né, que a gente não consegue nem falar o nome de todas, né? Assembleia, Batista, Presbiteriana, Luterana, Deus de Amor, né, a Igreja Adventista, né? Essas pessoas, eles têm que acordar porque o convite está sendo dado. E nós estamos ainda, sabe, no primeiro convite, né, que foi dado desde 1844, né? Agora já estamos no segundo convite, né? Eu acredito que o terceiro convite vai ser quando vier esse decreto. Isso. E quando vier o quarto anjo, né? Que o quarto anjo vai dizer: sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice do teu sangue naquele dia. Então ali o quarto anjo vai dar o terceiro convite, o último convite. Exato. Ao mundo. Ao mundo. Né? E nós, acredito eu, que já nós estamos no segundo convite. Porque o segundo convite, ele não foi muito cumprido lá quando os discípulos deram. Não foi muito demorado. Foi um período curto, né? Foi um período curto e logo Paulo já entrou para o terceiro convite.
Isso. Então eu acredito que logo, logo, né, o terceiro convite vai ser dado pelo anjo de Apocalipse, né? Quarto anjo de Apocalipse. Sai dela, povo meu. Exato. Né? Esse é o último convite, que é o terceiro convite. Exatamente. Né? Então, a nós encerrar esse vídeo, quero deixar um alerta para todos que for assistir, que eles busquem na Bíblia esses 3 convites, e leia lá que esses 3 convites foi também iniciado em 1844. O convite foi feito a todos, né? E infelizmente foi rejeitado. E está sendo a todos ainda. Né? E eu acredito que nós já estamos no segundo convite, falta o terceiro convite, que realmente o terceiro convite não vai ser também prolongado muito, porque o quarto anjo vai vir e vai dizer, sai dela, povo meu. Aí pronto, acabou. Acabou, aí o nosso Salvador volta, né? Isso. Aí e aqui, irmão, só para me ajudar a concluir também, é que fala como o povo judeu deixava de cumprir o propósito do Eterno, é que, assim, você sabe que o povo judeu é um povo escolhido pelo nosso Eterno, um povo abençoado, próspero. Sim. O que aconteceu com esse povo? Para ter uma conclusão aqui, o perigo que hoje está da mesma linhagem, nas mesmas condições, o que aconteceu com o povo judeu? Os líderes judeus da época, né, ele se uniu com o Império Romano, quer dizer, se corromperam. Então esses líderes, o que eles fizeram? O povo escolhido do nosso Eterno, aquele povo, grande maioria, ouviram os seus líderes. E o que aconteceu com o povo judeu? Ouviram os líderes, rejeitaram o Messias e levaram o nosso povo, esse povo judeu abençoado, à desgraça, né? Foi um povo que o nosso Eterno castigou, né? Houve manobras políticas, onde o povo judeu foi morto, né, na Inquisição, lá nos campos nazistas, lá na Alemanha. Então foi um povo que foi massacrado, justamente porque deixaram de ouvir a mensagem verdadeira do nosso Mashiach, do nosso Eterno, para ouvir lideranças. Então, irmão, olha o perigo de você seguir lideranças. As lideranças judaicas daquela época levou os irmãos à Inquisição, a campo nazista, lá na Alemanha, na Europa, onde foi exterminados os nossos irmãos judeus. Tudo devido a seguir líderes. Deixaram de seguir o seu Eterno, seu Pai, que a mensagem foi dada milênios e milênios atrás, e foram ouvir liderança. Então, irmão, isso é uma mensagem importante para nós trazer para os nossos dias de hoje. Não vão em conversa de homens. Estude, busque. Hoje todos têm acesso a conhecimento. É só questão de estudar. Não acredite em lideranças. Acredite no nosso Pai Eterno, no nosso Yeshua HaMashiach. É verdade, né? A Bíblia está aí para ser estudada, né? Os 3 convites estão lá, né? Se os 3 convites estão na Bíblia, então nós sabemos que esse convite foi verdadeiro, né? Nós temos lá João Batista, temos o Yeshua HaMashiach com o segundo convite. João Batista deu o primeiro convite, não é verdade? Isso. O Yeshua HaMashiach deu o segundo convite, depois chamou os discípulos, enviaram eles para continuar o segundo convite, e depois aí o Yeshua HaMashiach mesmo chamou Paulo. Isso. Para ele dar o terceiro convite para os gentios e também para a liderança ainda. Mensagem pura, né? E tanto que eles fizeram o que com Paulo? Foi matar em Roma. Matar em Roma. Certo? Então as pessoas que lê, veja que esses 3 convites que eu estudei sobre eles, ele também vale para 1844, quando saiu o terceiro anjo pregando o Evangelho Eterno. Isso. Certo? A mensagem pura, né? O que o Messias fez? Ele se afastou daqueles líderes políticos, né? E hoje é triste você ver as lideranças envolvidas com a política, e onde existe a política, há a corrupção, né? Então, o Messias não se une com esse povo. Correto, irmão. Mas fica aqui um alerta para os nossos seguidores, né? E também para os ouvintes.
Que Deus possa ter misericórdia de nós, né? Porque as pessoas usam esse nome Deus, nós não usamos mais, né? Eterno. Mas chamamos de eterno, né? E as pessoas também, com o tempo, né, eles vão ver que é errado falar Deus, porque Deus tem bastante. Esse tudo né? vem de herança da Babilônia, né? Vem de herança de Babilônia, né? O Eterno está dando oportunidade, o Yeshua HaMashiach está dando oportunidade para todos ainda que estão querendo ser salvo e ir para o céu, né? Nós estamos ainda no segundo convite, mas logo vai vir o terceiro convite, né, pelo anjo de Apocalipse 14, e encerrou a mensagem. Exatamente. Acabou. Então nós vamos encerrar o vídeo, né, em nome do Eterno e de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.